meu amigo Dr. Constantino Barbosa. Bom dia, seja bem-vindo à Caravana, Dr. Constantino. Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa e nós vamos tentar ajudar, né, não só os nossos colaboradores nas nossas paróquias da Diocese, mas também todas aquelas pessoas que, de uma certa maneira, estejam ligadas a esse tema, né? Queremos, então, aqui ser úteis e tentar, como eu disse, dar um auxílio para todos os que, de uma certa maneira, se relacionarem a essa nova realidade jurídica brasileira. Ô, doutor Constantino, e a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o que é, então, a LGPD? Adriano, a LGPD é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, ela foi promulgada em agosto de 2018, a entrada em vigor dela seria em setembro de 2020, e a aplicação das penalidades previstas na legislação seria para aquela data. No entanto, houve uma prorrogação e a lei já está em vigor, mas suspensa a aplicação das penalidades. No entanto, essa suspensão termina agora a partir de 1º de agosto e as penalidades da lei serão aplicadas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada num regulamento da União Europeia, que é de 2018, chamado GDPR, a General Data Protection Regulation. Ela traz impactos para as empresas e para os consumidores. A gente aqui no Brasil não tinha uma legislação especial de proteção de dados, né? À medida que o tempo vai passando, a nossa legislação tem que ser melhorada, tem que ser atualizada. Então nós tivemos aí, por exemplo, de 2002 para cá, o novo Código Civil, né? Antes a gente já tinha o Código de Defesa do Consumidor, que de uma certa maneira dava proteção para o consumidor nas suas relações de consumo, e depois nós tivemos a Lei de Acesso à Informática e o Marco Civil da Internet. Então, essas legislações, elas acabaram, vamos dizer assim, empurrando a necessidade de que nós tivéssemos uma Lei Geral de Proteção de Dados, porque na realidade hoje, toda a nossa comunicação, todo o nosso aspecto de negociação comercial, isso é internacional, né? Nós estamos ligados no mundo inteiro. Hoje você compra pela internet um produto no exterior, com a maior facilidade. Então, a lei, ela vai resolver um impasse de proteção para os dados dos cidadãos brasileiros e dos consumidores brasileiros. Não só em relação aos seus relacionamentos aqui no Brasil, mas também em relação aos seus relacionamentos com o exterior, né? Então, a gente vê que com essa legislação, o Brasil dá um passo muito grande para se tornar membro de um grupo de países que conta com a legislação específica para a proteção dos dados dos seus cidadãos. E a nossa diocese dá um passo à frente, né, o doutor Constantino? Porque este é o objetivo, ao usar os microfones aqui da Diva FM, é de levar essa mensagem até aquelas pessoas que atuam nas comunidades, que ajudam aí nas secretarias paroquiais e também, né, que estão sempre aí dando apoio aos padres nas suas respectivas comunidades. Exato. Muita gente achava que a igreja, né, estaria fora da regulamentação, mas isso é um erro muito grande, porque ainda que se fale sobre dados pessoais relativos à empresa, consumidor, o termo dados pessoais ele é muito abrangente. Sim. E na igreja nós trabalhamos muito com os dados das pessoas, né? Nós vamos, por exemplo, fazer uma projeção. A gente nasce e é batizado. Mais tarde a gente vai para a catequese, né? Depois você, por exemplo, adere ao dízimo. Então você vira dizimista, né? Quando você vai casar, você faz
o curso de preparação, faz o processo matrimonial. Então, tudo isso gera uma coleta de dados muito grande sobre as pessoas, né? Pessoas que às vezes participam de campanhas de arrecadação, que é muito comum na igreja, né? Você faz uma chamada, a pessoa às vezes faz uma inscrição para receber um boleto, ou para receber uma senha, para fazer um depósito bancário. Isso tudo gera uma responsabilidade muito grande da igreja, né? E, além disso, a gente não pode esquecer que a igreja é guardiã de uma preciosidade, que são os dados históricos de registro do passado, registros de nascimento, registros de casamento, registro de óbitos, e em alguns lugares até testamentos. E isso tem uma situação assim, muito interessante, porque hoje tem muita gente buscando nacionalidade portuguesa e buscando nacionalidade italiana, né? É menos comum aqui no Brasil a nacionalidade alemã e outras nacionalidades. As pessoas, para angariarem essa nacionalidade, elas precisam fazer uma prova genealógica, ou seja, mostrarem que são descendentes de certas pessoas. Então, por exemplo, meu avô, meu bisavô, nasceu em Portugal, nasceu na Itália, veio para o Brasil, aqui ele se casou, aqui ele teve filhos, né? Então os filhos são meus pais, ou são os meus avós, os meus bisavós, e a gente precisa, as pessoas, né, nesse caso, precisam desses documentos para provarem, né, essa linha de genealogia. E isso se prova através do fornecimento de certidão, né? Uma certidão que vai ser apresentada aos órgãos desses países para que a pessoa possa conseguir essa nacionalidade. Então, aí também a gente fornece dados, né, de outras pessoas, ainda que sejam pessoas que tenham morrido. Então, a diocese, ela tem procurado há muito tempo ir se adequando, né? A CNBB, por exemplo, ela tem treinado, né, os seus funcionários, tem treinado os bispos, tem treinado os assessores jurídicos das dioceses, e ela está preparando uma cartilha que vai ser entregue agora, parece que no final do mês, mostrando mais ou menos aquilo que pode ser o mínimo que se deve ter. Porque nós temos aqui, Adriano, que verificar uma situação. Lá na nossa igreja Irmã de Tefé, tem lugar que nem luz tem. Então, não tem internet, né? O bispo ou o padre, para chegar no lugar, às vezes leva 3, 6 horas de barco, né? Então é uma realidade muito diferente, né, da realidade média das paróquias no Brasil. Se a gente for verificar a nossa diocese, nós temos diferença na nossa diocese, né? Por exemplo, uma cidade como Divinópolis não é igual a uma cidade como São José da Varginha, demérito nenhum a São José da Varginha. São José da Varginha é uma cidade menor, Camacho é uma cidade menor, né? Nova Serrana é uma realidade, Itaúna, Pará de Minas, Itapecerica, Carmo do Cajuru. Então, se na própria diocese a gente já tem essas diversidades, né? Imagine a igreja no Brasil. Então, a CNBB, muito preocupada com isso, ela está preparando esses aspectos mínimos para dar, assim, algo que eu estou dizendo que é uma linearidade na atuação da igreja. Ô Constantino, então, só para a gente poder entender um pouco mais, em linhas gerais, então, quais os objetivos dessa lei geral de proteção de dados? Bom, a lei diz o seguinte: a necessidade de assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários por meio de práticas transparentes e seguras, garantindo direitos fundamentais. Estabelecer regras claras sobre o tratamento de dados pessoais. Fortalecer a segurança das relações jurídicas e a confiança do titular no tratamento de dados pessoais, garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa das relações comerciais e de consumo. Promover a concorrência e a livre atividade econômica, inclusive com portabilidade de dados. Isso aqui, na lei, está muito mais voltado para as atividades comerciais, como eu falei. Mas como a igreja
trabalha com dados, né, é perigoso a gente não ter cuidado com isso, porque, por exemplo, a lei prevê punição até para vamos dizer assim, um acidente que venha acontecer. Ou seja, vamos dizer que lá na paróquia a secretária está preenchendo um arquivo e, de uma certa maneira, lá por um descuido, alguma coisa que é normal acontecer, né, ela aperta uma tecla e aquele dado cai na rede de internet. Isso foi um acidente. Né? Mas isso revela o quê? Revela descuido. Esse descuido, ele é passível de ser punido pela legislação. Né? Quem assistiu ontem o Fantástico viu uma reportagem em que nós estamos vivendo agora uma situação nova, né, que é o sequestro de dados. Né? Por exemplo, o sistema de saúde da Irlanda foi impactado porque entraram, né, nos arquivos, nos sistemas, e pediram um absurdo de resgate. Né? Isso não foi pago, mas o governo da Irlanda, que tem um ministério, né, próprio para tratar dessa governança de nível de internet, de informação, está revendo todos os seus protocolos, né, para evitar que isso aconteça. Para você ver, em pleno século XXI, os médicos estavam com dificuldade de ter acesso ao prontuário dos pacientes. Né? Então, no Brasil, infelizmente, nós não temos cultura de proteção, a gente não tem essa preocupação com isso. Né? Então, os vazamentos de dados, como houve aí há um tempo atrás, isso aí vai trazer sérias consequências, né, para aqueles que, de uma certa maneira, se descuidarem no tratamento desses dados. Gente, e é por isso esse assunto é tão importante que de hoje até as próximas 4 segundas-feiras, o Dr. Constantino Barbosa estará conosco aqui falando sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, que sem dúvida alguma traz aí uma segurança para nós enquanto usuários, seja eles, né, das comunidades, pagador de dízimo, ou até mesmo aquelas pessoas que por algum motivo têm essas ligações. Então nós estamos falando exclusivamente aqui para aquelas pessoas que trabalham nas secretarias paroquiais, para você que ajuda, colabora com o seu padre na comunidade. Aí, doutor Constantino, eu quero agradecer a sua presença aqui, na certeza que o nosso próximo encontro agora será no dia 2 de agosto e vamos falar mais um pouco sobre a importância dessa legislação que entra em vigor, então, no final do mês agora. Tá certo, Dirando. Como eu disse, nós estamos aqui, né, para ajudar os nossos colaboradores, né, a fim de que a gente evite esses problemas que, volto a repetir, né, vão trazer, no caso de desrespeito à legislação, problemas muito sérios, né, problemas muito sérios envolvendo indenizações em dinheiro e, às vezes, até penalização na forma da legislação criminal. Verdade. Portanto, conversamos com o doutor Constantino Barbosa, ele que é advogado aqui da Mitra Diocesana, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Dia 2, vamos voltar a esse assunto e eu convido você, meu amigo, e você, minha amiga, a ficar atentos, porque é muito importante conhecer sobre a nova LGPD.